Onboarding dos clientes de tráfego pago. O que é esse tal de onboard? Devo fazer? Estou fazendo certo? Isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Natan Madeira e hoje a gente vai tratar desse item tão importante quando a gente está falando de clientes de tráfego. Chega de ter aquela dor de cabeça, pois, isso não foi combinado assim e tal. No onboard, a gente vai deixar tudo claro e eu vou mostrar para você aqui um checklist, tudo que você tem que fazer e tudo que você tem que falar para um bom onboard. Vamos pro vídeo? O combinado não sai caro. Essa frase ela é clássica e ela é uma total verdade. Quando a gente fala de clientes de tráfego pago, principalmente por ser um mercado tão novo, é muito comum algo que não tinha sido combinado ter sido cobrado pelo seu cliente. Então é aquilo que você falou que não fazia parte ou que você deixou de falar que não fazia parte, ser cobrado pelo seu cliente em um outro momento. Então, para isso, existe uma ferramenta que eu chamo de onboard de cliente. Essa ferramenta é nada mais do que uma reunião com um checklist de todas as perguntas que você tem que fazer e de todas as explicações que você tem que dar. Essa reunião, o ideal é que você deixe gravada, você faça num Zoom, deixe gravada para que depois você mostre que aquilo foi falado. Mas Natan, o contrato existe para isso. Sim, mas contrato, gente, se uma das partes não estiver feliz, é muito fácil quebrar. Então eu prefiro muito mais você ter algo em vídeo ou até mesmo depois você mandar um e-mail com tudo que foi falado no onboard, porque assim você se resguarda de não ter dor de cabeça. Já te digo que o onboard não vai resolver a sua vida, você não vai ter, então vai ser um feliz e não vai ter nenhum problema. Não, mas ele minimiza bastante e gera uma relação entre cliente e prestador de serviço muito mais saudável. Então vamos agora para a lista, vou passar aqui alguns itens e explicar. Primeiro item que você tem que sempre, 100% das vezes explicar é o que faz parte da gestão de tráfego e o que não faz parte. Isso pode parecer básico para você, gestor de tráfego, que faz tráfego o dia inteiro, mas muitas vezes para o seu cliente não é. Já aconteceu comigo, por exemplo, do cliente me pedir para cuidar das taxas de entregabilidade do e-mail, porque na cabeça dele aquilo era tráfego. E já também de cuidar dos grupos do WhatsApp, pelo mesmo motivo, isso é tráfego. Sendo que isso não é tráfego. Claro que se você, no seu escopo de trabalho, decidir que isso tudo bem. Você tem que cobrar por esse tipo de trabalho e entregar esse tipo de trabalho. Mas na minha concepção, tráfego é tudo relacionado às ferramentas de anúncio e todas as análises feitas baseado nesses dados. Fora disso, não é tráfego. Então assim fica muito fácil. Só que o que você tem que fazer? Você tem que deixar isso muito mastigado para o cliente que você está fazendo a reunião. E como que você deixa isso muito mastigado? Você fala o máximo de coisas que não são tráfego. Porque aí você deixa o resto meio que, isso é tráfego. Vou dar um exemplo. Você pode falar bem assim, olha, então, vamos lá, o que é tráfego? Tráfego é gerenciamento das ferramentas de anúncio. Então, eu não faço copy, eu não escrevo e-mail, eu não disparo e-mail, eu não faço edição de vídeo, eu não faço edição de imagem, eu não faço edição de site, criação de site. Tudo isso precisa vir pronto para eu fazer o gerenciamento. Só de você falar esses pontos que eu acabei de falar, já fica claro que o que você faz é o gerenciamento na ferramenta e tudo fora dela você não faz. Então é um bom ponto para você tocar na reunião. E já começa com isso para não ter nenhuma dor de cabeça. Segundo item que é disparado, tá? Disparado, quando eu vou conversar com os meus alunos, quando eu vou conversar com os meus mentorados, é disparado o item que mais dá dor de cabeça. Prazo de entrega dos materiais para o tráfego. O tráfego ele acaba sendo a última etapa do lançamento. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Precisa ter lá a ideia do lançamento. Depois precisa gravar os vídeos, editar os vídeos, criar as copies, editar lá o site, deixar o site. Depois de tudo isso pronto, o material chega na mão do tráfego para iniciar a captação do lançamento. Não é assim que funciona? Só que cada pessoa que atrasa nesse processo anterior atrasa a vida do gestor de tráfego. Então, uma coisa que é muito importante é você definir o prazo de entrega desses materiais prontos para você.
Na minha agência, esse prazo é de 10 dias. Isso mesmo, pode parecer, impossível. Não. 10 dias o cliente tem que me mandar o material. E para isso eu desenvolvi uma ferramenta que eu chamo de calendário do tráfego. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde vai te mostrar mais dessa ferramenta. Mas nada mais é do que uma ferramenta que mostra para o cliente, em um papel timbrado, a data que ele tem que me entregar o material. E com isso, se ele atrasar um dia, eu vou lá cobrar e eu vou estar na razão. Por quê? O combinado não sai caro. Terceiro item da lista, meio de comunicação oficial. Como assim meio de comunicação oficial? Você tem que definir qual que é o meio de comunicação oficial que vocês vão se falar. Vai ser por e-mail? Vai ser por WhatsApp? Vai ser pelo Slack? Vai ser pelo Discord? Vai ser por papel de pão? Qualquer forma, você tem que definir esse meio oficial. Por quê? Esse meio oficial você tem que ter uma forma de backup. Se você usa o WhatsApp, tem problema, Nathan? Não, não tem problema. Mas você tem que ter o backup do seu WhatsApp. Não pode acontecer de você perder as conversas. Por quê? Se alguma vez você precisar provar algum fato que aconteceu, você vai ter essas conversas. E eu já vi muita gente perder muito naquela troca de Android para iPhone ou vice-versa. Porque o backup de um não serve para o backup de outro. Então, muito cuidado se você for ter esse tipo de troca para você não perder as suas conversas do WhatsApp. Qual que é o melhor meio? O melhor meio é o e-mail. Isso daí, sem sombra de dúvida, e-mail é uma coisa que fica registrada, tem valor legal, mas o WhatsApp também já tem, então tá tudo certo. Só o cuidado com o backup, que é muito importante. Quarto ponto, mostre para o seu cliente a sua metodologia de testes, como que você busca resultado. Se você tem ali um método que você já cria, fala. Se você não tem um método, mas usa o método de alguém famoso do mercado, também fala. É importante você mostrar para o cliente que você tem total conhecimento daquilo que você está fazendo e que os meios para você alcançar isso dependem dele. Por isso a entrega tem que ser em dia, o material do tráfego tem que ser bem feito, mas conte isso. Eu sempre contei para os clientes da minha metodologia de teste, é até o meu método, o método M7, que é uma metodologia que ela funciona 100% das vezes. Claro que às vezes vai ter ali um resultado de que, precisamos mudar porque a captação não está funcionando, mas ela consegue mostrar o que está funcionando e o que não está funcionando. Quando eu falo do cliente como eu faço isso, que é um método que usa testes hipotéticos, estatística, probabilidade, chega o cliente brilhar o olho. Por quê? Porque ele entende que, nossa, o Nathan tem autoridade no assunto. Então seja também essa autoridade. É muito comum a gente achar que a gente não pode ser autoridade porque, quem sou eu na fila do pão? Se você é acima da média, você já é uma pessoa com uma autoridade. Você pode ser já um gestor de tráfego extraordinário. Então, por que você não é mais ordinário? Olha como que agora, entendendo o conceito, você pode se valorizar mais. Então, dê esse passo de ensinar. E um quinto passo, que também é muito junto com esse, mas eu gosto de separar, é o controle de UTM. O controle de UTM é uma grande moeda. Muitos gestores de tráfego não sabem fazer e os que sabem fazer não sabem valorizar tanto quanto é importante a UTM. Com a UTM você consegue ter um controle melhor das campanhas, análise de dados, saber qual público que vende mais, qual criativo que vende mais. São tantas informações para o lançamento que o expert ele fica deslumbrado com tanto dado. Só que, muita atenção, você precisa gerar esses dados de forma correta e você também precisa saber analisar esses dados, combinado? E antes da gente chegar no final, aqui na parte final desse vídeo, que eu vou te falar de mais duas coisas muito importantes, eu vou te pedir para seguir aqui o canal se você ainda não segue, deixa seu comentário, me fala se está legal, se você está gostando e que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Vamos agora para as últimas duas recomendações do seu onboard. Entregáveis. Esse é um ponto também de muito desconforto nas relações contratuais. O que são entregáveis? O que você vai entregar do seu trabalho? Vai ser um dashboard? Vai ser um relatório em PDF? Vai ser uma apresentação em vídeo? Uma apresentação em PowerPoint? O que é o seu entregável? Eu vou dar o exemplo do meu para ficar claro para você. Quando eu faço um lançamento, eu tenho dois entregáveis principais. Um dashboard diário, que na verdade ele é gerado automaticamente e fica disponível para o cliente acompanhar todo o lançamento. E depois que termina o lançamento, eu entrego um debriefing, que é um relatório com toda a apresentação do que o cliente precisa saber que aconteceu no lançamento. É sempre pós-vendas, pós os fechamentos. Eu aviso para eles que eles vão ter um relatório diário e eles vão ter um debriefing no final. Ponto.
Qualquer outra coisa além disso é over delivery, não está combinado. E isso, sendo bem sincero com você, é mais do que o suficiente. Para você saber do debriefing, se você nunca viu e tal, eu tenho um vídeo também, vou deixar aqui na descrição do canal, depois você dá uma olhada lá, que pode te ajudar, e um debriefing também faz você ser muito visto como autoridade. Então eu já falei dos entregáveis do formato, um dashboard, um debriefing, e da periodicidade, durante o lançamento, após o lançamento. E também existem as reuniões. Eu gosto de deixar as reuniões de uma forma livre. Por quê? Porque os clientes que eu lido são clientes maiores, clientes que investem R$500 mil, R$1 milhão, então são clientes que não querem ficar a todo momento se reunindo. Quando você está lidando com clientes muito iniciantes, que estão investindo pouco, estão começando, geralmente eles vão querer 2, 3 reuniões por semana. E isso atrapalha muito a sua rotina. Então, depende aí do seu caso. Se o seu caso for clientes iniciantes, limite. Uma reunião por semana, uma reunião a cada 15 dias, limite conforme fizer sentido para o seu negócio. E por último, uma coisa que é muito importante também é a política de publicidade. É muito importante você, gestor de tráfego, saber dessa política, ter ela de cor, bem decorada e saber também que o seu cliente precisa saber dela. Então, apresente, às vezes o cliente nem sabe. Mostre o que pode, o que não pode. Fale também ali do tempo de aprovação dos anúncios e isso você pode, nesse momento, reforçar o seu prazo. Quando eu falo do meu prazo de 10 dias, eu reforço que eu não sou exclusivo, ou seja, eu tenho outros clientes, eu preciso acompanhar o prazo da ferramenta, então entre 48 horas, 24 horas. Então tudo isso você pode mostrar e reforçar esse ponto. Então é muito importante quando você fala das políticas. E também é muito, mas muito importante você falar sobre bloqueio de conta. É muito comum o gestor de tráfego ser o culpado, sendo que, na verdade, o que bloqueia a conta não é o gestor de tráfego. O que bloqueia a conta é o criativo, é a copy, é a página. Então mostre para o seu cliente isso e deixe esse disclaimer de que se a conta for bloqueada, você não tem culpa. Eu escolhi, na minha carreira de gestão de tráfego, não trabalhar com nichos sensíveis. Se você decidiu que quer trabalhar com nichos sensíveis, aí é importante você estudar sobre contingência e tudo mais, e aí pode ser diferente. Mas no meu caso, eu sempre deixei muito na responsabilidade do cliente o bloqueio ou não de conta, porque eu sempre trabalhei com nichos chamados white. Então é isso, espero ter te ajudado aí nesse onboard. Monta, vê esse vídeo aqui, vai anotando os tópicos, vê os outros vídeos também que vão te ajudar com o calendário do tráfego, com o debriefing, e nos vemos no próximo vídeo.